Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um fechamento hoje, quinta-feira, dia 9, começando aqui com o dólar. Bom, o dólar, pessoal, eu executei apenas 2 trades nele hoje, sendo 2 compras, no caso eu fiquei uma 0 a 0, basicamente um ponto e meio de gain, e outra eu acabei ganhando aí cerca de 22 pontos, 22 a 23 pontos. E aqui, pessoal, qual que seria o viés macroeconômico para ele hoje? Eu tinha um viés para o dólar técnico aqui no mapeamento, onde eu teria lateralidade se o mercado abrisse abaixo dessa região de fechamento do dia anterior, alcançando esse nível de POC, o nível de FIBO, confluente com uma LTA macro. Então eu acreditava que o mercado poderia defender essa região, voltar essa faixa de preço, desconfigurando esse triângulo simétrico, que no caso tem aqui um mastro flâmula, e já que ele ia desconfigurar esse triângulo simétrico, eu acreditava em uma lateralidade dentro dessa faixa de preço do 100 até a região aqui dos 50,50. Já na ponta vendedora, eu imaginava o dólar rompendo a LTA, trocando a polaridade, gerando deslocamento até a região dos 50,50, que é essa faixa aqui embaixo. Já na ponta compradora, que era o meu viés para o dia, o dólar teria que romper, ou seja, abrir com gap de alta, já rompendo essa figura de mastro flâmula, mas todo esse viés, pessoal, informa aqui, ó, para o dólar eu estou com viés comprador. Por mais que tivesse drivers apontando uma certa neutralidade nele, eu tinha um panorama no geral apontando compra para o dólar. Até por conta de umas notícias que saíram ontem na parte da noite, que fez o IWZ cair lá fora, então isso poderia impactar o índice aqui dentro. E nessa correlação seria índice para baixo e dólar para cima. E eu até informo também que o dólar, eu ia esperar volatilidade se ele abrisse acima dos 5,110. Foi o que aconteceu, até informo aqui. Podemos esperar volatilidade apenas se o preço ultrapassar os 5,110. E eu deixo até um viés para eles aqui, que é o seguinte: viés direcional das 9. Alguns fatores apontam uma neutralidade para o dólar, no entanto, há um panorama geral, que foi o que eu informei, que sugere um sentimento comprador proativo desde a meia-noite, além do mercado brasileiro sendo precificado negativamente lá fora, que foi o que eu informei para vocês também. Já o dólar estava atingindo a marca de 5,148 antes do mercado abrir, olha só, 8,52, enquanto o índice estava atingindo 128.900. Então, jogando aqui no gráfico, pessoal, perceba, o mercado ele abre com gap longo, de alta, a tendência era continuar, porque tinha preço para cima para buscar, ele acaba rompendo uma região que estava mais ou menos por aqui, que era de 50,6 a 1,8 do FIBO de baixa, que seria desse topo a esse fundo aqui. Então, o mercado ele chegou a essa região, ele fez essa primeira barra, eu entendo que é uma barra de indefinição, eu marco sua máxima e sua mínima, e aqui então fica o seguinte, tá, pessoal, eu tenho a primeira máxima e a primeira mínima junto dessa primeira barra. Os 50% dessa região vai mostrar para mim se o mercado está mais comprador ou mais vendedor. Então eu tento observar se ele viola a máxima ou mínima dessa região. Então o que aconteceu? Eu executo uma primeira compra aqui, ele chega até deslocar 15, 16 pontos e volta, me tirando com um ponto e meio de gain. Em seguida eu recompro nessa região, e aqui eu entendi então que o mercado estava absorvendo essa região, ou seja, defendendo na ponta compradora, trabalhando acima de 50% dessa primeira barra que eu marquei como range, e a partir daí o mercado ficou flat, enroscou um pouco, depois disparou. Sendo assim, depois que o mercado disparou, eu acabei encerrando o trade nessa região, nessa barra. Por quê? Porque ela fez máxima menor do que a máxima anterior e mínima rompendo a mínima anterior, em cima de uma região aqui de 7,8,6. Normalmente eu pego essas reversões, só que essa eu fiquei de fora, eu acreditei que o mercado poderia continuar. Então eu preferi ficar de fora, fechei o dia no dólar desse jeito. Eu operei o índice também, mas no dólar foi somente esses 2 trades, sendo eles aqui 1,5, 2 pontos, e esse gain aqui basicamente de 22 pontos e meio a 23. Então aqui ele defende no 78,6, gera um deslocamento até a VWAP totalmente flat, ele volta um pouco acima, dando um topo menor que o anterior, e depois ele começa a se desenvolver novamente para baixo. E nesse caso, pessoal, ele fecha basicamente em cima da mínima formada da primeira barra, então é importante você observar essa primeira barra do dia. E como eu falei, eu utilizo ela basicamente como uma referência, porque às vezes o mercado tende a violar e voltar rompendo máxima, ou violar a máxima, voltar rompendo mínima. Então, por conta disso, você tem que ficar bem atento. Por isso que eu acabei encerrando esse primeiro trade aqui no break-even. E o segundo eu acabei comprando porque o mercado ele testou, ele violou a região de 50% dessa barra e voltou a trabalhar acima de 50%, sinalizando uma continuidade. Foi quando o mercado disparou. E o que eu imagino para o dólar, tá, pessoal? O dólar, jogando aqui no nosso outro layout de médias móveis, para amanhã, tá, pessoal? Eu tenho aqui então o dólar basicamente um contexto de ilha. Esse contexto de ilha normalmente é um contexto de reversão. Então tem aqui uma configuração de um trade range, um mercado flat. O ativo ele pode se manter dentro desse range, 80% do seu tempo. Acredito que ele pode fazer uma violação testando aqui, ou até fechar esse gap que ele deixou no dia de hoje na abertura. Já aqui no 15 minutos, pessoal, temos o dólar trabalhando uma inversão, porque ele rompe a média de 500, fica totalmente flat e agora ele está buscando níveis inferiores. Agora ele ancora na média de 50 do 15 minutos e está tentando voltar a trabalhar abaixo da 500, até porque você tem a 200 por baixo da 500, que sinaliza o mercado ainda vendedor. Então tem que tomar cuidado aí. Enquanto a 200 estiver por baixo da 500, a memória ainda é vendedora para o dólar. Nos 60 minutos temos aí o mercado tentando romper então a região da média de 200, fazendo para nós aqui um topo menor que anterior e depois ele gerando deslocamento da região de abertura, a mínima da abertura do dia de hoje. E é até saudável ele buscar a média de 20 aqui, porque o mercado ele pode realinhar aqui para daí ele continuar subindo. Já aqui no diário, pessoal, o mercado deixa para nós uma estrela cadente. A perda da mínima dessa barra 89, o dia de hoje, pode gerar um deslocamento até a média de 9.
para daí realinhar e continuar subindo, ou até mantendo essa tendência que se iniciou aqui no dia 17 do mês passado. Então o mercado ele fecha essa barra 89 com uma estrela cadente, ancorada à média de 20, só que a 20 está por cima da 9, então tem que tomar um cuidado, que aqui pode ter configurações onde o mercado ele pode fechar o quê? Spinning tops, dojis e tudo mais entre essas médias móveis. Observem, temos aqui a 9 que está vindo buscar o preço e a 20 passando aqui por cima, então pode ter uma configuração lateral aqui nessa região, a menos que o mercado ele venha se desenvolvendo, fechando o gap que ele deixou aí na abertura de hoje. Já o índice aqui, pessoal, eu deixo também para eles um mapeamento, onde eu sinalizo que aqui os 128.900 era um preço que ele estava valendo lá fora, e também informo para eles aqui, ó, o mapeamento com até 4 leituras, onde o mercado ele deixa um overshot, ou seja, o mercado ele faz uma armadilha na região de máxima, deixando para nós um trap. Fecha para nós aqui uma violação também no padrão de Queen, de microestrutura, depois de ter rompido uma LTA macro, ou seja, o mercado ele rompe a LTA macro, volta trocando a polaridade, faz a violação dessa estrutura de resistência e também a violação da figura gráfica do padrão de Queen que eu tenho aí no gráfico. Já nesse mapeamento, então, pessoal, eu tenho um overshot. O overshot nada mais é do que uma armadilha de máxima e mínima, que é o que cantam muito por aí, que é busca de liquidez, mas o mercado deixa então para nós uma armadilha aqui na região de máxima e também uma armadilha na região da máxima dessa cunha de microestrutura deixada no final da tarde de ontem. Então esse padrão por si só já dá para mim uma ideia de que o mercado ele pode voltar se deslocando a níveis inferiores. Então isso aqui é um grande sinal aí de reversão. E também temos aqui a ruptura dessa LTA com essa troca de polaridade. Então teve várias confluências que fizeram com que ele abriu com um gap longo de baixa, já fechando esse gap deixado no dia do payroll. Então foi o que aconteceu, o índice precificou essa região e até informa. Tem um viés mais vendedor para ele hoje, devido ao fechamento em um overshot ancorado ao 78.6, além de ser também uma violação de cunha de microestrutura e troca de polaridade após uma ruptura da LTA macro. Lembrando que abaixo de 129.500 gera volatilidade, fechando o gap de sexta. Foi o que informei, pessoal, 8h18 da manhã. Agora observem o dia de hoje aqui, ó. Temos o gap fechado, praticamente fechado. Aqui temos a cunha do dia anterior, onde o mercado faz a violação. O overshot aqui também na região de resistência. A ancoragem em cima do 78.6, que é onde foi buscar essa região e voltou deixando esse pavio, essa puta estrela cadente, e hoje ele abrindo para nós aqui com um gap de basicamente 1.300, 1.350 pontos. A partir daí eu fiz alguns trades nele, tentei uma primeira venda nessa região, acabei sendo estopado por conta do horário da notícia, faço aqui uma nova venda, desmonto de novo a posição porque o mercado não estava querendo perder esse fundo, e por final eu vendo novamente nessa região e acabo fazendo o que? Saindo parcial aqui e com a saída final por aqui. Então basicamente foi esse trade que eu fiz no índice, onde eu acabei pegando cerca aí de 500 pontos. Ele chegou a andar aí cerca de 600, mas saí aí com 480 na parcial e a saída final com 450. E foi somente esses trades que eu fiz no índice. E o que eu espero para o índice amanhã, tá pessoal? Jogando aqui no meu layout de médias móveis, observem. Temos as médias realinhando, o preço basicamente uma zona de armadilha nos 5 minutos. Em 15 minutos eu tenho o mercado realinhando para voltar a subir, porque eu tenho ainda 200 por cima da média de 500, que também é uma trap zone. Tem que tomar cuidado para às vezes o mercado não trabalhar dentro dessas médias, que é uma coisa que acontece muito. Agora, se ele voltar a trabalhar acima da 200, que é o que pode acontecer por conta da memória da 500 com a 200, ele vai ter que romper a 200, trocar a polaridade e voltar fechando o gap deixado aqui da barra 38 do dia de ontem. Agora aqui nos 60 minutos eu tenho o índice ele vindo buscar essa região, faz uma armadilha na média de 200 exponencial, volta até a 500, e aqui a gente tem aquela divergência de hierarquia, porque o maior sempre manda no gráfico menor. Então nesse caso você tem a média de 500 dos 60 minutos para baixo e as 200 por baixo delas, então a memória do índice ainda é vendedora. Então o índice ele deixa para nós aqui a barra que eu citei no dia de ontem, abre com o gap de baixa, vem buscar essa média de 200 exponencial, e agora ele está tentando trabalhar acima, ou seja, ele está tentando voltar a trabalhar acima dessa região de suporte, que agora virou resistência. Como eu vejo o 60 apontando ainda para baixo, pode ser que isso aqui seja uma armadilha, uma região de fechamento, troca de polaridade, um realinhamento dessas médias dos 60 minutos. O mercado ele pode até voltar um pouquinho para cima, mas depois o mercado ele pode voltar se deslocando na ponta vendedora. É o que eu imagino para o índice. Então eu acredito que seja só isso, tá pessoal? Esse foi o meu racional para o trade de índice de dólar, onde eu imaginava o dólar na ponta compradora e o índice na ponta vendedora devido aos drivers lá fora. E amanhã a gente tá de volta. Valeu!